Continuamos o cenário político. Hoje nós estamos conversando sobre rede estadual de ensino. Participe do programa através das nossas redes sociais, Twitter, @CenaPolíticoTCM, o WhatsApp 88028979 e o Instagram, @CenárioPolíticoTCM. Vamos lá, Vonúvio. Hoje tem também mais assuntos sobre eleições e dessa vez Partido dos Trabalhadores. Exatamente. Vamos falar de eleições 2022. Uma reunião da Executiva Estadual do Partido dos Trabalhadores, o PT, adiou na tarde desta quinta-feira o encontro com os filiados chamado de Tática Eleitoral, que seria neste sábado, dia 21, para o domingo, dia 29 deste mês de maio. De acordo com a deputada Isolda Dantas, a mudança da data é por questões organizacionais. Um fator foi determinante, segundo a parlamentar. Todos os delegados deverão estar em dia financeiramente com o partido. Então, mais uma semana para todos se ajustarem. A reunião é regular no PT e esta tem o objetivo de confirmar as alianças já anunciadas pelos líderes do partido para as eleições de outubro. Deverão participar do encontro de tática na nova data 240 delegados, além de pelo menos 60 convidados, como os 18 coordenadores setoriais e os 5 prefeitos do PT. Carol, tem essa questão organizacional, financeira interna do partido, mas tem também alguns outros assuntos que estão sendo debatidos por correntes do Partido dos Trabalhadores, ainda mais depois das alianças já confirmadas nacionalmente pelo presidente Lula. Vonúvio, o presidente estadual do partido, Júnior Souto, não admite que as divergências internas as divergências foram responsáveis também um pouquinho por esse adiamento. Segundo ele, são essas questões organizacionais realmente, embora ainda tenha uma ala que estivesse querendo este adiamento realmente, ou para o próximo final de semana, como ficou definido pela executiva, ou para ainda mês de junho, mas ficou definido para a próxima semana. Certamente vai haver discussão, porque ainda existe uma ala que defende a indicação para o Senado, que é inclusive encabeçada por Natália Bonavides, a deputada federal, do deputado Rafael Mota, pré-candidato ao Senado. E ainda existem outras alas que defendem a mudança do vice ou o próprio Jean Paul Prats como o primeiro suplente. Ou ainda pessoal do PCdoB que defende o vice-governador Antenor Roberto. Então, ainda existem essas opiniões dentro do partido, embora a gente saiba que isso vai gerar muito debate, vai acontecer muita discussão sobre isso, mas fica definido que o próprio presidente do partido disse em entrevista ao jornal Tribuna do Norte. O Júnior Souto disse: a orientação foi da mesa nacional. Então, a decisão realmente deve ser as alianças que já foram fechadas, firmadas, divulgadas, retrato batido, como diria Vonúvio, vice Walter Alves, candidato ao Senado Carlos Eduardo Alves, ou seja, PT e os Alves. Vamos continuar nossa conversa com o Jadson Arnaud, diretor da 12ª DIREC. Jadson, lá na Câmara Municipal, a gente costuma ouvir muitas críticas ao governo estadual, embora o parlamento seja municipal. Mas um dos assuntos é a crítica aos transportes escolares. Muito se fala, inclusive essa semana eu ouvi a seguinte frase: não é a parte municipal do transporte que está faltando ônibus, que está deixando a desejar. Como é que está a situação do transporte estadual hoje? Tem ônibus faltando, tem comunidade, tem estudante da zona rural sem ser atendido? Bom, eu tinha certeza que eu ia responder essa pergunta, porque faz parte, né, do nosso trabalho. A gente não foge aos desafios e, pelo contrário, a gente enfrenta os desafios para tentar minimizar os efeitos, os impactos negativos, as dificuldades. Mas assim, vamos lá. O que é o Programa Nacional de Transporte Escolar, o PENAT? Ele foi criado em 2004 para atender justamente
assim como o caminho da escola em 2007, aqueles alunos que não são servidos por transporte coletivo e uma escola na sua comunidade. Que alunos são esses? Alunos da zona rural. Então, toda a normativa de lá para cá, com várias resoluções do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, o FNDE, diz que, prioritariamente, o transporte escolar deve atender aos alunos da zona rural. Sem prejuízos desses, isso é texto de lei, de artigo, de resolução, sem prejuízos desses, atende aos alunos da zona urbana. Por que os alunos da zona urbana? Em tese, óbvio que tem alguns bairros que têm dificuldade a escola de ter vaga e o transporte coletivo. Então, aí, você já tem a garantia de que ele vai no transporte coletivo, né? Inclusive com meia passagem, e tem cidades que já têm o passe livre, ou tem a escola no próprio bairro. Então, com a frota de ônibus que a gente tem, Carol, a gente já atende com muita dificuldade aos cidadãos, aos sujeitos de direito, segundo a normativa do transporte escolar, que são os alunos da zona rural. Então, já tem ônibus trazendo 70 alunos, 80, da zona rural. Nós temos 18 ônibus para atender 153 comunidades rurais, para atender 1.800 alunos diariamente circulando, 1.800 alunos, para atender 35 escolas e 27 rotas. Então, é um desafio muito grande para o transporte escolar atender aos alunos da zona rural. Veja, só a Maísa, para atender os alunos que estudam no Gilberto Rola, no entorno há uma dezena de comunidades, são necessários 3 ônibus. Nós estamos só com 2, estamos viabilizando o 3º. Isso aí é obrigação, não tem que ter discussão. Acontece que Mossoró surgiram os bairros novos, não surgiram? Odete Rosado, Nova Mossoró, Cidade Oeste, enfim, vários bairros. E não surgiu escola e nem transporte coletivo. Olha o drama. E aí o ônibus passa na rota e começou a pegar. E aí nós percebemos uma coisa, Deus tem sido generoso com a gente, porque esses ônibus já vinham cheios da zona rural, foram pegando alunos em rotas da zona urbana. Lotou, superlotou. E se acontecesse um acidente? E nós estamos inequivocamente cometendo crime de trânsito. Com 70, 80 crianças dentro de um ônibus. Então, não é simples, não é fácil isso. A gente... Enfim, o que é que o governo está fazendo? O secretário Getúlio, o subsecretário lá, orientou. Uma preocupação da nossa governadora muito grande, né, com isso, que nós fizéssemos um processo, e aí a gente fez, para a gente poder alocar de forma urgente e emergencial, no mínimo 6 ônibus em Mossoró. Até que a gente tenha aqueles ônibus amarelinhos, do transporte escolar mesmo, que é para isso, que são oriundos de emendas parlamentares, né, que colocam no orçamento. Por exemplo, o senador Jean Paul colocou para o Rio Grande do Norte, esse ano, uma emenda parlamentar para adquirir 50 ônibus. Eu disse, eu fiquei feliz, vibrei. Quando eu entrei em contato com a assessoria, esses ônibus chegarão quando? Ele disse, é orçamento, é governo federal. Eu sou um senador de oposição. Está lá, não sei se vão executar. Com certeza, de 50 ônibus, viria no mínimo aí 7, 8 ônibus para Mossoró. Mas, Jadson, tinha uma situação que estava sendo corrigida, que era com relação a irregularidades dos ônibus existentes. Isso. Esse problema já foi resolvido? Sim. A vida útil dos nossos ônibus, Carol, Vanu, telespectador, é de no mínimo 7 anos, os mais novos. Né? Então, tem ônibus com 10 anos de uso, você imagina, não é fácil. Então, a reposição, troca de peças é constante. Não é andando na pista, não, é andando nessas estradas da zona rural que nós conhecemos. Você imagina que quebra muito, tem muita dificuldade de manutenção. Nós temos um problema sério de pneus, né? Nós tivemos dificuldade de tramitar um processo na Secretaria de Educação para a compra de pneus, porque não é uma compra qualquer. Foi um orçamento de R$120 mil para a gente comprar os pneus para os nossos ônibus. Então, logo a governadora soube dessa situação, pediu urgência e diligência para resolver isso na secretaria. Deixou aquela licitação que estava travada, com dificuldade, de uma compra milionária para o estado inteiro, inclusive nossos pneus, e fez uma compra só para Mossoró, para resolver a situação. Então, 18 ônibus hoje rodando tranquilo, não tem ônibus parado. O que falta é mais ônibus para atender algumas rotas da zona urbana
e evitar superlotações em algumas rotas da zona rural. Jadson, em relação a essa questão desses estudantes que moram nesses novos bairros e que passaram a pegar os ônibus da rede estadual, e aí lotam-se esses ônibus, eles continuam nessa situação andando lotados, ou o governo, quando percebeu que estava causando essa infração, resolveu deixar de atender esses estudantes? Como é que está hoje? Isso. Não, nós temos o atendimento a alunos da zona urbana, aqueles bairros novos que eu falei, nominei, que não tem a escola nem tem um transporte coletivo. Está sendo atendido. Continuam sendo atendidos mesmo em ônibus lotados. Isso, Nova Mossoró, Teto Rosado, Cidade Oeste, esses bairros continuam sendo atendidos, né? Nós tiramos algumas rotas, né, de alunos que vinham da zona urbana, porque já traziam alunos da zona rural. E aí estava superlotando demais esse ônibus. Então, a gente achou ficamos temerários, né, com essa situação, uma situação que não é ideal. Nós temos feito uma discussão muito aberta e muito franca com o movimento estudantil, com os parlamentares de Mossoró, para a gente ampliar e discutir, né, a meia passagem, e para aqueles alunos mais carentes, aqueles que não conseguirão nem comprar a meia passagem, discutir o passe livre nessa cidade. Porque não é inteligente para atender, né, a todos os estudantes que a gente coloque mais 20, 30 ônibus circulando na cidade de Mossoró, tendo transporte coletivo que dá para atender. Não é isso? Isso é inteligente, é mobilidade urbana. E aí os alunos... E, inclusive, você potencializa o transporte coletivo, que precisa, inclusive de subsídios do governo municipal, e o próprio governo municipal assumir, né, do ponto de vista social, isso tem um impacto muito grande. Quantos estudantes deixam de ser atendidos? Nós temos na rede, na nossa jurisdição, 29 mil matrículas, 71 escolas. Mas só em Mossoró nós temos em torno de 20 mil matrículas. Nós transportamos da zona rural 1.800. Se nós formos transportar alunos da zona urbana, nós vamos ter 15 mil alunos em quantos ônibus? Muitos ônibus. Não tem muita... Porque o transporte escolar foi criado para atender aos alunos da zona rural, por óbvio. Essa ideia de agregar aos ônibus, esses estudantes aos ônibus coletivos aqui, urbanos, já vem sendo conversada com a prefeitura ou com a própria empresa? Já. Nós, inclusive, conversamos com o senhor Luiz Sérgio, né, que é o responsável pelo transporte, né? Agora que eu não me lembro a secretaria do Luiz Sérgio, mas ele também nos trouxe a convite para essa reunião lá na DIREC, o responsável pelo transporte, o setor privado do transporte coletivo, para a gente tentar equacionar isso, né? Mas eu acho que é uma discussão que parte lá da DIREC, das nossas preocupações e angústias, e tem que ir para dentro da Câmara Municipal e chegar até o Palácio da Resistência. O movimento estudantil tem que fazer esse debate, porque, Carol, Mossoró precisa deixar de ser uma cidade provinciana. O Natal está discutindo passe livre já há muito tempo e está se concretizando. Inclusive, vai liberar ônibus escolar lá da 10ª DIREC lá para trazer para Mossoró, se concretizar. Porque os alunos vão deixar de vir nos transportes escolar que atendem a zona urbana, vão pegar os coletivos e vai transferir ônibus para aqui, para o interior, para Pau dos Ferros, para Mossoró. Vamos fazer um intervalo? No próximo bloco a gente continua a nossa conversa com Jadson Arnaud.